Hoje é um dia especial, Dia das Mães, né? E todas as mães se sintam abraçadas por Jesus nessa missão importantíssima que é dar a oportunidade de reencarnação aos nossos espíritos, né? Sem essa missão e essa dádiva, a gente não teria essa condição de estarmos aqui na nossa prova e na nossa evolução espiritual. A nossa palestra hoje será ministrada pela nossa irmã Flávia e o tema será Buscar e Achareis. Vamos pedir para que a espiritualidade esteja presente nas palavras e na intuição da nossa irmã, para que ela possa transmitir uma mensagem de paz, de luz e de sabedoria a todos nós. Vamos chamar a luz, vamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Bom dia a todos. Então, o tema Buscar e Achareis está disposto no Evangelho, capítulo 25, para quem quiser também estudar e se interessar pelo assunto. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vou ler um trechinho do Evangelho para a gente iniciar. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-vos-á. Qual o homem que dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe bate a porta e pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que nos pedirem? Evangelho de São Mateus. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Então aqui temos dois pontos que nós vamos abordar hoje: a lei do trabalho e a lei do progresso. Ou a lei do progresso e a lei do trabalho, nessas duas ordens aí. Então a gente precisa contextualizar duas coisas aí. Antes, eu acho que tem que abaixar lá a música, senão toda vez que eu parar ele vai tocar a música. Isso. A gente precisa lembrar como que o homem primitivo, quando ele veio para esse planeta, o planeta Terra, como que ele veio, né, no início da civilização, no início da humanidade, antes dele ser civilizado. Né? O homem, quando ele veio para cá, ele não tinha essa ideia do progresso. Como que ele via o homem? Ele tinha a ideia só de buscar o recurso do alimento e do abrigo. Então, não tinha outra ideia. Ele sobrevivia apenas para buscar o alimento, quando ele sentia fome, e ele buscava também o abrigo das intempéries. Então, se chovia ali, ele buscava um abrigo, ou quando sentia frio, se abrigava para não sentir frio, ou se abrigava também para evitar os animais, os perigos, né?
naquela época pôde-se encontrar esses registros, né, através dos registros rupestres, os desenhos nas cavernas. Também foram encontrados artigos, né, pelos arqueólogos de instrumentos que os homens deixaram para caças, por meio de ossadas, enfim, né? Os arqueólogos encontraram esses instrumentos que apontavam essas ações que os homens primitivos usavam para essas caçadas e para essa sobrevivência. Então, o homem aplicava a sua energia basicamente para a sobrevivência e para a proteção. Mas Deus não colocou o homem aqui nesse planeta apenas para isso, diferenciando o homem dos animais com a inteligência que Deus deu para que ele fizesse só isso. Senão seria tal como os animais, não teriam porquê. Então, foi aprimorando e foram aprimorando. Então, os instrumentos foram aprimorando e com a resistência da alma, isso também foi se aprimorando. Os abrigos foram ficando melhores e também, com a inteligência do homem, ele pôde registrar nas cavernas essas passadas que ele teve, deixando também para as próximas gerações o que ele já tinha feito. De pouco em pouco, a evolução do homem foi aprimorando, como também foram apontados os registros históricos conforme foram achados, né, pela arqueologia. E a inteligência do homem deixou de ser usada somente para a busca do alimento e tão somente para a busca dos abrigos. E foi melhorando para a sua qualidade de vida. Então o homem passou a usar a sua inteligência para aplicar para as vestes, para novas descobertas, enfim, e foi melhorando. Conforme descrito no Evangelho, Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, ele deu o desejo incessante de melhorar de vida. Sempre desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. E é esse desejo que o conduz a novas descobertas e novas invenções, e graças à ciência e às pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e a sua moral se purifica. A necessidade do corpo vem antes da necessidade do espírito. É por isso que o homem, ele veio nessa questão mais bruta e depois veio as descobertas científicas. Depois do alimento material suprido, veio a necessidade dessa renovação, desse refinamento espiritual. E assim que o homem passou da selvageria, dessa questão mais bárbara, para a civilização. Então, quando toda essa questão da barbárie, né, porque eles tinham essa questão também, como a gente, muitos já viram, né, em filmes, enfim, até na questão histórica que a gente estudou na escola, que os homens, eles tinham muitas disputas, né, e eles disputavam até entre si as questões da caça. Então, era uma questão bárbara mesmo. Então, quando ele supriu toda essa questão da barbárie e da selvageria entre si, eles conseguiram se purificar espiritualmente e foram moralmente suprindo essas necessidades. Então, quando eles conseguiram se depurar, suprir essa necessidade material, eles conseguiram depurar espiritualmente essa necessidade, e utilizando da inteligência para tal. Eles perceberam que não necessitaria mais da selvageria, da barbárie para aquilo, que eles poderiam ter recursos
recursos materiais, que não seria mais tão rudimentar aquilo para o abrigo, para a caçada, enfim. Isso se deu aos poucos, com a resistência da alma, conforme as reencarnações. Dessa forma, há que se considerar como disposto em obras espíritas que o progresso da humanidade se deve à preexistência e resistência da alma. Caso contrário, toda vez que nascesse um espírito, toda vez que encarnasse uma pessoa, se ele nascesse puro, zeradinho, como uma folha em branco, ele sempre nasceria bruto, no estado primitivo. Então, quando a gente renasce, reencarna, a gente já vem com uma certa evolução. A gente não vem estagnado, do zero. Isso a gente se deve a reencarnações que a gente tem. E não necessita mais partir daquele ponto zero, daquela brutalidade em si. Apesar de ao reencarnar a gente não lembra de vidas anteriores, a gente tem um véu do esquecimento, e é até bom, porque daí a gente também não tem aquelas lembranças de intempéries de passado, né, das nossas mazelas passadas, mas a nossa evolução continua. A gente não parte do zero. E viemos ao pouco mais adiantados. A gente sempre vem com um adiantamento moral. Isso se dá tanto moral como intelectual. Isso a gente pode perceber nessas crianças que nascem e logo saem tocando piano, ou logo saem com dons musicais, que eu penso que o dom musical é uma coisa muito difícil. Como que se dá uma criança, às vezes de 2, 3 anos, e já sai tocando um instrumento musical? Isso, gente, só pode ser uma habilidade de outras vidas. Porque é muito difícil você tocar um instrumento musical se você não tem um dom de outras vidas, né? Particularmente, eu só posso pensar que seja uma pré-existência de outras vidas. Então, isso, se a gente fosse partir do zero, da brutalidade da alma, a gente não estaria nessa evolução progressiva. Então, aí a gente pensa na lei do progresso, na progressão, na evolução do espírito. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho, o corpo do homem seria atrofiado, não teria necessidade da evolução. Assim como se tivesse liberado também do trabalho intelectual, o espírito teria permanecido na infância, no instinto animal. Por isso é que ele faz do trabalho uma necessidade e disse: busque e vocês encontrarão, trabalhem e vocês produzirão. Assim, seus filhos serão filhos das próprias obras e terão o mérito das suas realizações, pois serão recompensados de acordo com o que fizerem. De acordo com o que esse princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas. Por exemplo, não adianta pedir nada pronto aos espíritos, porque eles não vão trazer. Então, essas placas que a gente vê na rua, com essas coisas, busquem o tarô, busquem essas coisas, busquem não sei o quê, nada disso adianta, gente, porque os espíritos não vão trazer nada pronto para ninguém. Não adianta botar um livro embaixo do travesseiro e dormir em cima, porque não vai passar por osmose, que não adianta. O conhecimento não vai passar por ali. A gente tem que estudar por merecer, a gente tem que trabalhar por merecer as coisas, não é?
Não adianta a gente fazer uma consulta espiritual que o Espírito não vai te dizer o caminho que você tem que seguir. Ó, você tem que ir lá, que naquele dia você vai. Isso não acontece. As pessoas acreditam que isso vai acontecer. E isso no Espiritismo a gente chama de mistificação. Por quê? Porque as pessoas se enganam com essas coisas. E muita gente ganha dinheiro com isso. E está errado, porque a gente não pode ludibriar as pessoas. Porque isso é um engodo. O Espírito não vai ganhar dinheiro com isso. Ele não vai passar nada de graça. Não existe isso. Então, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, nem da lei do progresso. Eles vêm nos mostrar a meta a ser atingida, o caminho que conduz a ela, dizendo aonde você chegará e a pedra que você encontrar pelo caminho você mesmo terá que isentar, você mesmo vai ter que afastar. E cada um vem com a sua meta a ser atingida, que nós mesmos escolhemos na nossa própria lei, na nossa própria carta reencarnatória. Então, claro, daí tem o nosso livre-arbítrio, que daí nós, durante a nossa encarnação, fazemos as nossas próprias escolhas, e mesmo que a gente tenha feito o nosso plano reencarnatório lá, daí durante o caminho a gente vai tendo as nossas escolhas durante a vida. No livro dos Médios, uma das 5 obras, né, do Allan Kardec, no capítulo 26, ele fala da classificação das feitas pelos espíritos no item 221, questão 18. Os espíritos podem nos dar conselhos sobre interesse particular, que é isso que eu falei agora. Algumas vezes, conforme o caso, mas isso depende dos espíritos a quem tais conselhos são pedidos. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque eles se ligam a uma pessoa e se interessam por aquilo que lhe diz respeito. São os amigos, os confidentes dos seus mais secretos pensamentos. Entretanto, às vezes eles cansam com as perguntas banais que vocês fazem e se afastam. E nem sempre aquilo que a gente pergunta, a resposta é o que vem de correto. Às vezes eles te dão um conselho, mas nem sempre ele vai te dar, olha, será que se eu for lá no meu trabalho, aquilo que vai fazer é o certo? Você só vai saber fazendo. Ainda no livro dos Médios, os espíritos familiares podem ajudar em nossos interesses materiais por meio de revelação? Podem e às vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Entretanto, fiquem certos de que os bons espíritos jamais se prestam a servir aqueles que são ambiciosos. Os maus espíritos, ao contrário, fazem brilhar mil atrativos diante dos olhos de quem eles querem excitar, para em seguida passar determinadas dificuldades. Seus espíritos protetores podem ajudá-los a suportar essa prova com mais resignação e algumas vezes até suavizá-lo. Mas o interesse do próprio futuro dessa pessoa não é permitido livrá-lo das dificuldades. É por isso que um bom pai não dá ao filho tudo o que ele pede. Os nossos espíritos protetores podem, comentário de Kardec, em inúmeras circunstâncias, indicá-lo o melhor caminho, sem, entretanto, conduzi-lo pela mão. Caso contrário, perderíamos toda a iniciativa e não faríamos nada sem recorrer a eles, o que viria em prejuízo do nosso próprio aperfeiçoamento, isso é, ficaríamos dependentes da espiritualidade e correríamos o risco de cair nas armadilhas das mistificações. Então, é como uma criança. A gente tem que deixar a criança ir para a escola. E dentro da escola, ela vai aprender o seu caminho. Ela vai aprender as lições dentro da escola. E por ela mesma, ela vai aprender o que é o certo e o que é o correto.
e lá ela vai ter toda a evolução acadêmica dela. Nas tarefas de casa, a família pode ajudar. E se a família fizer a lição de casa, quem que vai estar aprendendo a tarefa? É o pai ou a mãe ou é a criança? É o pai e a mãe. E daí a criança volta para a escola e soube fazer a tarefa? Não soube. Quem vai ser prejudicado? É a própria criança. Então, se a gente sempre, se os espíritos pouparem aquele espírito que está aprendendo, ele vai ser poupado a vida toda. E quando ele precisar aprender por si só, ele vai ter alguém para socorrer? Não. É a mesma coisa. Então, os espíritos, ele não vai ser poupado na vida. Então, é por isso que isso não acontece. Essa analogia que eu fiz agora serve bem. Então, os espíritos, eles não vão poupar, eles vão deixar que nós caminhemos por nós mesmos. Então, é por isso que a vida tem que seguir o seu rumo. Essas mistificações só acontecem se a gente quiser. Eu vou lá numa tenda, em algum lugar, vou pagar para alguém me disser o que eu quero que ela diga, porque daí eu estou pagando. Eu quero muito dizer, então a pessoa vai dizer o que eu quero ouvir. Aí eu saio felizona lá, e daí eu chego em casa feliz, né? Mas aí, na realidade, quem foi enganado foi eu mesmo que paguei por aquilo que eu queria ouvir. Enfim, nada vai tirar o nosso mérito pela lei do trabalho. Eu tenho que fazer e eu vou receber aquilo que eu trabalhei por merecer, né? Então, a colheita é certa. Eu planto e eu colho aquilo que eu plantei. Se eu não plantei, eu não terei nada para colher. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, questão 674 do Livro dos Espíritos. Sim, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar cada vez mais, porque o trabalho aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Mas veja, a gente não pode também passar a vida em função só do trabalho, em função só da nossa necessidade daqui. Veja só, às vezes a gente tem que entender que os bens materiais, eles por hora são nos emprestados. E a gente, Deus não nos proíbe ter os bens materiais, ter uma vida de qualidade, ter quem tem essa condição. Deus não nos proíbe nada disso. Mas nós estamos nessa vida, vamos usufruir disso, se temos a condição, excelente. Mas eles ficarão tudo aqui. Vamos pensar nessas condições que aconteceram no Rio Grande do Sul recentemente, nessas últimas 2 semanas. Quantas pessoas tinham tanta coisa, quantas pessoas quase não tinham nada, vieram as águas e levaram tudo. Devastaram a cidade inteira. A cidade de Eldorado não tem nada. Acabou com tudo. Tudo que tinha lá, tudo ficou. Os que tinham e os que não tinham. O que será que Deus quis nos mostrar agora? Que nada é de ninguém ali. Sim, nós devemos trabalhar. Nós devemos progredir, nós devemos nos esforçar. Mas tudo que está aqui, tudo aqui ficará. As mãos crescem, as mãos produzem, as mãos criam, mas as mãos vazias ficarão. Nada disso voltará conosco. Nós não podemos encher as mãos de ouro, de nada, porque nada vai com a gente.
Nada. Então não adianta nós brigarmos entre a família, entre o irmão. Às vezes tem famílias que se destroem inventários e ficam. Tudo fica. Porque nada vai. Então, o que nós devemos fazer? Devemos sim trabalhar, porque sem o nosso esforço, nós não teremos nada. Mas, a gente talvez não precise ficar angustiado a vida inteira com aquilo, que nós não levaremos nada. O nosso progresso moral, sim, porque nós devemos melhorar a nossa qualidade de vida, nós devemos ter estruturas melhores, nós devemos tudo isso. Mas nós também precisamos do nosso tempo de evoluir moralmente, para sermos pessoas melhores entre si, melhores com o outro, melhores para o outro. Do que adianta tudo isso se nada disso é nosso? Nada disso. Vem o vento e leva tudo. Vem a água, leva tudo. Vem o fogo e leva tudo. Quem é que comanda tudo isso? Se não somos nós. É Deus. Que prova maior de que Deus existe? Então, devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil, é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu sustento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho, da sua atividade. Para aquele que possui um corpo muito fraco e franzino, Deus deu-lhe inteligência para compensar. Mas usar a inteligência é sempre um trabalho. Porque a natureza se encarrega por si mesma de atender todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza é trabalho. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, assim como o homem. Mas, como possui uma inteligência limitada, seu trabalho consiste em cuidar da própria conservação. Eis porque, entre os animais, o trabalho não resulta em progresso, já para o homem em si. Sim. Veja só, a parábola dos pássaros no Evangelho. Observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não enterram nem roubam. Pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que alimento? O corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros do céu. O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu, eles semeiam e não colhem, e não guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa?
Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vestir os homens de pouca fé? Não se inquietem perguntando: o que vamos comer e o que vamos beber, com o que vamos vestir? Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe o que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra essas palavras de Jesus, a gente poderia pensar que ela é a negação da lei do progresso do trabalho, que a gente ia viver só por hoje só. Mas também a gente não pode pensar isso aí pensando só no trabalho por si só. A gente tem que equilibrar as duas coisas. A gente tem que ter em mente que nós temos que ter o nosso esforço. Buscar e achareis, a gente tem que buscar o trabalho, tem sim que buscar o equilíbrio entre as coisas. Tem que trabalhar, tem que buscar o equilíbrio entre o intelectual, entre a moral, entre o caminho, entre a evolução, entre o nosso merecimento. Mas a gente não pode esperar que nada caia do céu. A gente tem que fazer por merecer. Deus conhece as dificuldades de cada um, mas nada cai do céu. Não adianta fazer promessas e ficar sentado no sofá. Sem o esforço do trabalho, nada vem de graça. Como eu falei, não adianta botar o livro embaixo do travesseiro e não estudar. A gente tem que ler o livro e daí depois a gente pode botar ele embaixo do travesseiro também. E daí vai que dá algum resultado, né? Então é necessário agir pelas forças e pela conquista, né? Tanto intelectual quanto pelo esforço, né? Então, buscar e acharei, bater as portas e ela se vos abrirá. Que assim seja e uma boa semana. Bom dia. Feliz Dia das Mães para as mães, né? Vamos cantar o Quanta Luz e essa luz possa abranger o Rio Grande do Sul. E hoje, quem merece essas orações, quem merece estar ganhando essa força, que precisa de uma força muito grande para superar tudo o que aconteceu. Então, que essa luz ela possa fortalecer as pessoas que perderam entes queridos, morreu bastante gente, né? Então, que elas sejam também agraciadas com a palavra de Deus nosso Pai, com a energia de Deus nosso Pai. Vamos fazer primeiro o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta assim em prece, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos energizar estas águas do presente, para se tornem um remédio necessário para o nosso corpo e alma. Que Jesus nos abençoe, assim como abençoe todas as mães que precisam de oração, que precisam de uma luz, que precisam de um carinho, e que não sejam na violência. Assim seja. Assim seja.